Olá a todos, bem-vindos ao Vida Plena, nosso cantinho de luz e sabedoria semanal aqui na TV Mon, canal 6 da NET, claro, e aqui de toda a região aqui do Rio Grande do Sul. Aqui. Hoje a gente está com a presença ilustre de um cara que eu gosto muito, sou muito fã, até tenho livro aqui que eu recebi com o maior carinho do mundo, aí, pena que ainda não está autografado, mas em breve ele virá ao Rio Grande do Sul aqui comer um churrasco, aquela maionese, Galdéria aqui, vai ser um espetáculo. Hoje nós estamos com o Gilberto Luiz Baccaro, né, nosso professor, mestre da Cabala Egípcia, né, professor, apresentador do Vibe Mundial, lá na rádio lá em São Paulo, que é muito bacana, aí, eu também escuto bastante. E é isso aí, seja muito bem-vindo aí. Eu gostaria de dar as boas-vindas a nossa aqui, ao senhor, aqui é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar batendo esse papo, e espero que seja a primeira de muitas, né, professor? Tranquilo? Tranquilo, obrigado, é um prazer também estar falando com você, Augusto. Realmente foi uma surpresa o seu convite, mas muito bom, e vamos em frente, né? É isso aí, professor. Eu fiquei com uma dúvida, assim, até antes, depois a gente faz mais perguntas que o pessoal mandou, assim, mas eu fiquei com uma dúvida bem interessante, assim. Eu também tenho essa ligação muito legal com o Egito, né? Eu gostaria que tu contasse um pouco da tua história para a gente aí, e também como foi, né, conceber esse grande filho que foi a Cabala Egípcia, que é o oráculo dos deuses, e depois a gente entra num assunto muito legal que é a vida do Egito, né, as viagens, o povo, né, a cultura. Perfeito. A conversa toda surgiu num carnaval na praia de Copacabana com os amigos, e chegou um amigo de quem me recebia lá no Rio, e conversamos, e o que você faz e tal. E ele me falou que tinha sido nomeado para um cargo no Egito. Eu disse, olha, que ótimo, né? Eu sempre tive curiosidade, vontade, aquela coisa dentro de si, de conhecer o Egito, viver novamente no Egito, né? Porque eu sempre acreditei em reencarnação. Ele disse, levo. E quando foi, isso na terça, quando foi na sexta-feira, ele me ligou, me disse, me dá seu RG, CPF, os seus dados, que eu vou pedir que você vá para o Egito comigo. Será um imenso prazer. E eu era funcionário público lá, né? E eu fui nomeado para ir trabalhar no Egito, e nós ficávamos baseados na embaixada. Mas tínhamos um cargo fora, né, no Itamaraty, e tudo como tem que ser, porque, veja, ficar muito tempo baseado num país estranho, né? E eu realmente fui, e foi uma coisa assim, foi uma loucura, porque eu cheguei no Egito 7 horas da manhã, depois de uma viagem longa de espera, de conexão em Paris, e imediatamente que eu cheguei, eu já queria ir nas pirâmides, mas estava meio confuso, até que eu consegui uma condução, e realmente foi deslumbrante eu me deparar com a pirâmide de Quéops. Hoje a pirâmide é um complexo, e ele está totalmente cercado, murado, a Guarda Nacional tomando conta de tudo, mas naquela época era tudo aberto. Então eu já cheguei na pirâmide assim, sem grandes problemas. A partir daquele momento, né, minha vida virou assim, do avesso, porque eu comecei a sentir o Egito. E sinto isso toda vez que eu vou e levo os grupos, eu sinto isso. E até que, conversando com o rapaz que já residia no Cairo e que estava trabalhando lá também,
Ele me falou de um mago egípcio que tinha uma técnica milenar e que ele estava tendo aulas com esse mago. Eu já era, então, bem espiritualizado, já era budista, inclusive, já fazia pesquisas. E eu fiquei maluco até que o mestre concordou em me receber. E a partir daí, eu ia de sexta-feira, retornava na segunda, porque sexta-feira no Egito é feriado, é domingo. Mas eles folgam sexta, sábado e domingo. E retornava na segunda-feira para o trabalho. E durante 5 anos, esse mestre me passou um oráculo dos deuses do Antigo Egito. Eu coloquei o nome de Cabala para poder identificar o que é. A Cabala judaica, ela tem um fundo puramente do judaísmo, tem uma conexão religiosa do judaísmo, e a Cabala egípcia não tem nenhuma conotação religiosa. E durante 5 anos em que eu estive lá, ele me deu aula, ele me ensinou, e quando retornei, eu ainda fiquei algum tempo pensando em como aplicar uma técnica milenar egípcia, né, dentro de uma mentalidade árabe, mesmo moderna, muçulmana, para o ocidente da cristandade. Né? Então, eu tive que realmente usar todo o meu conhecimento para poder montar inicialmente o livro, Cabala Egípcia. A partir, eu tive que fazer substituições. Por quê? Não adianta eu falar para a pessoa apenas, você é regido por Horus, por exemplo. Tá, quem é Horus? O que Horus fez? Mas eu peguei um número correspondente. E por incrível que pareça, esse número correspondente, ele, além de corresponder ao deus Horus, ele ainda corresponde à própria pessoa. Então, você deve ter dado uma lida aí no livro, você viu que eu tenho um número para estrela, eu tenho o nome de um deus, eu tenho a personalidade de 9 estrelas e tenho a personalidade de 12 meses. Cada caso é um caso, ele não pode ser generalizado, e ele mostra o que a pessoa tem de melhor dentro de si, mas também mostra o que a pessoa tem de pior e, principalmente, o que ela tem que eliminar para poder ser feliz. Nós viemos aqui para ser feliz. Deus não quer que alguém seja infeliz. Muito pelo contrário. Né? Então, a Cabala egípcia ela é um direcionamento familiar, profissional, financeiro, religioso também, porque eu vejo que as pessoas seguem filosofias religiosas que não condiz com ela própria. E isso traz um atraso em todos os segmentos da vida da pessoa. Então eu digo para a pessoa, você pode isso e você não pode aquilo. Então dá uma pensada, né? Então vá para o local, o caminho correto, e nesse caminho você realmente terá condições de ser feliz na vida. O maior objetivo da Cabala é fazer com que a pessoa se conheça a família. Então, e uma coisa também que foi muito interessante é que existem maldições familiares. Maldições que permanecem na família até por 5 gerações. E isso tem que ser tirado. E a Cabala mostra exatamente onde foi colocada essa maldição. Somente que eu
Eu sou clarividente, né? Eu sou um médium, sou clarividente, mesmo através da consulta pelo Zap ou pela internet, eu consigo captar e digo o nome, olha, fulano de tal, às vezes tenho que perguntar porque o nome é complicado e às vezes não é o pai biológico, aí dá uma complicadinha, mas para auxiliar as pessoas a eliminar essas maldições familiares. Eu sigo muito a parte científica da humanidade, claro, né? Eu, nesse caso, familiares, eu sigo muito a teoria de Jung, Schrödinger e Clarke. Desprezo um pouquinho Freud, porque eu não considero que tudo na vida seja sexo. É importante, mas não é tudo. Jung e Schrödinger, eles desenvolveram uma teoria maravilhosa, que até estou escrevendo um novo livro, e hoje escrevi sobre isso. É a repetição do destino compulsivo familiar. Esse é o nosso grande problema. Somente que ele tem como ser eliminado da família. Então, vamos começar raciocinando. Você pode observar que pais que se separam, os filhos se separam. Eu vou buscar, quando é o caso, vidas passadas. Quando é o caso, eu vou buscar os antepassados. Onde tem um caso hoje de adolescente que consome drogas, né? Eu lá atrás encontro um alcoólatra. Já vem trazendo isso de outras vidas para cá. Exato. Então, isso aí é a repetição de até 5 gerações. Só que, às vezes, é muito mais fácil eliminar uma negatividade da família e fazer com que a família tenha sucesso, a família tenha progresso. Né? Em caminho também, não adianta eu, por exemplo, ter feito medicina. Eu seria um médico medíocre. Entendeu? Eu sou bacharel em Direito, mas não tenho OAB, não sou advogado. Por quê? Advogado, eu seria medíocre. Por quê? Meu negócio não adianta. E a Cabala, ela me mostra exatamente isso, que eu tenho que me envolver com filosofias, psicologia, teologia, isso tudo antropologia, para conseguir entender a pessoa, a família e orientar. A Cabala, ela me dá uma grande amplitude da vida da pessoa. Só que eu tenho que dar uma solução, porque se a pessoa está me procurando, ela está com problemas. E a minha obrigação é de orientá-la, de dar-lhe uma solução. E isso tem que ser usado, recursos normais, naturais, honestos, dignos acima de tudo, para auxiliar a pessoa a eliminar essa negatividade para poder ser feliz na vida. Então, por exemplo, vou citar um exemplo pessoal, se me dá licença, a família de meu pai, todos eram alcoólatras, mas alcoólatras mesmo. Eu ia ter que buscar meu pai caído na rua, quando eu tinha 11, 12 anos, no outro dia os vizinhos vendo aquela vergonha. E eu comecei a pensar, isso não é possível. Coitado do meu velho. Depois eu comecei a entender a frustração da vida do velho, que, sabe, veio pedir asilo político no Brasil, tinha neurose de guerra, aquelas coisas, né? Só que eu comecei a estudar a Cabala na família.
E eu descobri que na família do meu pai existia uma maldição desde o ano de 1810 no norte da Itália. Só que eu teria que conseguir alguma coisa para eliminar isso, para o meu velho ter um resto de vida tranquilo, digno, porque o alcoólatra, ele se desprestigia muito, né? Ele não é culpado. É uma doença espiritual, é uma doença da família, o alcoolismo e as drogas. Então, eu realmente consegui, através de um budismo, eliminar o alcoolismo da família. Meu pai passou os últimos 30 anos totalmente sóbrio, sem tabagismo também. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Eu nunca vi meus sobrinhos tomarem uma cerveja. Mas o que eu fiz? Eu abri a cabala de cada um e eu fui ver exatamente onde estava o problema. E a cabala, ela faz previsões, sim. Eu tenho um pouco de reserva com previsões. Mas só para você ver, quando Napoleão Bonaparte ele retornou para a França do Egito, ele levou um camareiro egípcio que falou para ele não combater em Waterloo, porque ali ele ia perder para o general Wellington. Só que o Napoleão era teimoso, né? Ele perdeu a guerra e acabou na ilha de Santa Helena. Aquele, que eles chamam de Felá, aquele Felá era o bisavô do meu mestre. O meu mestre recebeu os escritos dele através do avô e do pai. E essa técnica estava na família do mestre há 10 gerações. Devido, depois do ano de 1300, em que os muçulmanos invadiram o Egito e proibiram uma série de práticas, eles se restringiram apenas na família e a uns poucos privilegiados que eles podiam passar essa sabedoria milenar da época dos faraós, antes da época dos faraós. Porque o oráculo ele surgiu na primeira dinastia egípcia. Porque o Egito ele eram os pastores, e eles plantavam e colhiam no Vale do Nilo. Então, que é maravilhoso. Então, e chegavam os bandidos do deserto e roubavam tudo. Aí, esse soldado, Menés, achou que não era justo. Então, onde hoje é o Cairo, ele fundou a cidade de Mênfis, fortificada, e passou a organizar um exército. E foi eleito o rei, faraó do Egito. O Egito nem tinha esse nome quem deu realmente foi um sábio que desenvolveu a cabala, chamado Teúti. E ele viu que cada tribo que se aproximava de Mênfis tinha uma etnia, tinha um deus e tinha um oráculo. E aquilo causava uma bagunça entre a tribo, porque um acreditava no falcão, o outro acreditava no ibis, o outro no crocodilo. Então, ele chamou esse sábio, Teúti, que depois ele reencarna 2000 anos depois como Imhotep. Imhotep é um dos meus mentores, que eu trabalho com ele. Ele que criou a pirâmide de Saqqara e ele deixou o cálculo para as construções das 5 gigantescas pirâmides no Egito. Por que 5? Porque foram descobertas mais 2, magníficas, preservadas. Então,
Ele chamou Teúte e disse, olha, essa bagunça tem que parar porque isso aqui vai virar uma guerra interna. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um misticismo entre todas as tribos. E Teúte, então, fez isso. E eles passaram, cada um, a respeitar o Deus do outro. Então, o faraó, Menes, ele gostava do carneiro. Então, Amon-Ra. E ele, então, ele passou a adorar Amon-Ra e a família dele. Um outro general adorava Ptah, o Deus criador de tudo. E, então, teve o templo de Ptah. E assim foi colocado em paz o Egito. Através das minhas pesquisas lá mesmo, inclusive apenas para conhecimento, que Jesus, ele não foi para a Índia, eu tenho provas disso, tem um livro escrito sobre isso, e quando eu for para Porto Alegre, eu quero presenteá-lo com esse livro. Aos 13 anos, Jesus, ele voltou para o Egito. E ele foi iniciado. Por quem? Maria Madalena, que era egípcia, de Magda, era possessão egípcia. Então eu levo as pessoas para casa onde viveu Jesus. Isso é preservado historicamente e de uma forma extremamente respeitosa, né? A partir dali, eu acredito, dessas minhas pesquisas todas, de que os sacerdotes eram pessoas altamente preparadas, médiuns, sabe? Como, por exemplo, Chico Xavier, pessoas já bem espiritualmente despertas. Eles, para entenderem um Deus, então ele tinha que ter uma forma, porque era a mente ignorante do egípcio daquela época. Então, mas eram entidades espirituais que transmitiam o conhecimento para os sacerdotes, que eram médios. E isso que foi que criou todo o sincretismo religioso egípcio, e, por incrível que pareça, dura 6.000 anos. Porque a Cabala, né, ela foi escrita, primeira Cabala, a judaica derivou desta, ela foi escrita no ano 4.920 a.C. Quando tu falou da parte do Egito ali, eu ia chutar uns da Cabala, uns 7.000 anos, né, para trás, né? Exato, né? Porque a Cabala judaica foi criada praticamente na Europa. Já bem depois. Já. Eles tinham conhecimento, porque o legislador Moisés, ele era um príncipe egípcio, então ele era um médium desenvolvido, né? Ele era um iniciado na magia egípcia, né? E quando ele sai e vai para a Palestina, que eram as terras de Ur, né? Que eram as terras de Abraão, ele leva esse conhecimento. Somente que Moisés não chegou à Palestina, né? Ele está, eu acredito, pessoalmente, tem uma sepultura no Sinai, e eu levo as pessoas lá. Eu acredito que ali está sepultado Moisés. Mas lá eles dizem que é Arão, o irmão de Moisés, mas eu acho que não. Mas Moisés passou para Araão e Josué. A técnica do oráculo, mas era o oráculo dos deuses egípcios. E é correto afirmar, assim, né, que, por exemplo, muito se falava por aqui que não só os faraós e tudo mais, eles eram como se fossem uns mestres ascensionados já, naquela época, tipo assim, não... A gente pode afirmar mais ou menos que eles eram mestres ascensionados, porque tem muita gente me pergunta, assim, a respeito de Serapis Bey, a respeito de
de alguns faraós antigos lá, que eles diziam, eles são considerados mestres ascensionados, eles vieram de Orion para cá, por exemplo, em vidas passadas, esses faraós, eles vieram de Orion para cá ou eles vieram de algum outro planeta? Fica essa dúvida, né? Porque o pessoal sempre diz que o pessoal daquela época eram os extraterrestres, né? Até a questão da construção do canalizador de energia, que seria uma pirâmide, assim, né? Que é uma coisa linda, né? Perfeito. Veja você que interessante que os egípcios falavam que nós viemos de 9 estrelas. Por isso que na Cabala temos 9 estrelas. Estudamos 9 estrelas, uma estrela de cada pessoa. Só que eles foram, olha que interessante, isso daí é um material encontrado próximo à pirâmide de Saqqara, provavelmente foi enterrado ali durante a 8ª dinastia, o faraó de José, em que diziam que foi construída uma pirâmide, nessa pirâmide criou-se o mundo. E nessa pirâmide passou a residir os deuses. Só que todo o povo vivia ali. E, de repente, a pirâmide afundou. E o povo se espalhou. E se espalhar, eles foram parar no Egito. Entendo que a Atlântida pode estar no Mediterrâneo, sim. Eu não tenho dúvida de que realmente ela existiu e que está lá. Somente que a alta espiritualidade, ela não permite que mexam em Atlântida. Então, veja bem, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que os egípcios são descendentes dessa nação Atlântida, que vieram das estrelas e por uma catástrofe natural, nada provocado, uma catástrofe natural afundou a Atlântida e eles foram, então, encontraram o Vale do Nilo, e o Vale do Nilo é maravilhoso e tem condições de sustentar a vida humana e animal. Então, a crença em Atlântida, ela tem mais ou menos 4.900 anos. Antes de Cristo, eles já falavam de Atlântida lá. E, assim, em relação a Cabala egípcia, por exemplo, eu comprei teu livro, ou ganhei teu livro e tal. Beleza, estudei todo o livro aqui. Eu teria condições, por exemplo, de fazer a Cabala para alguém ou para mim mesmo, ou eu teria que passar por alguma iniciação, assim, porque geralmente muitas dessas práticas, assim, esotéricas, místicas, né, e afins, assim, geralmente o pessoal, né, passa por uma iniciação, assim, para ter aquele certo contato, assim, como tu falou que já tem essa questão mediúnica desenvolvida, assim, a partir da Cabala, assim, tem que ter alguma iniciação e a partir disso vai despertando dons paranormais, mediúnicos. Como funciona assim, esse processo, Gilberto? Olha, eu dou curso inclusive online, inicio agora em julho o novo curso, mas terei que iniciar um outro provavelmente setembro, outubro. O curso dará condições de se aprofundar mais, porque as pessoas adquiriram o livro, elas estão conseguindo entender, mas elas querem montar um Enneagrama. E o Enneagrama, ele é complicado, porque cada ponta dele vão 3 números. Entende? Então, por exemplo, o Enneagrama do Sul, ele fica em cima. A ponta fica em cima, o Sul é em cima. É ao contrário, né? Sul. Porque o Rio Nilo ele vai do norte para o sul, então tem que ser Sul. Ali vão pôr, por exemplo, 3 números, 3, 3, 3. Quando eu somo, eu tenho 9.
a estrela que está regendo é a estrela 9. E no meio, quem é 9 já está lá. Então, por exemplo, eu sou estrela 9. Eu inicio pelo centro do Enneagrama. Então, eu coloco 9. A partir daí, eu vou preenchendo e preencho 3 vezes. O norte e o oeste, eles me dão as indicações. A estrela, que é a minha regente, é para quando o egípcio acreditava, né, que ele ia para o mundo dos deuses, ele retornava para a estrela de onde veio. É pelas graças de Ptah, eles falavam. Tá? Mas é a estrela de onde eu vim, é lá que eu tenho que retornar. E, por exemplo, a estrela 9 ela é diferente da estrela 5. A estrela 5 é a mais forte e poderosa de todas. É uma estrela que, por exemplo, se eu for atender uma pessoa, eu abrir a cabala e for estrela 5, eu não posso ter outra pessoa na sala. Por quê? Porque eu vou abrir a energia. E a pessoa, se praticar direitinho, tiver um coração puro, a intenção de auxiliar pessoas, ela desenvolve isso. Então, quando abre a estrela, assim que é uma estrela muito forte, tanto que era a estrela de Ramsés II, Tutmés III, Tutmés I, Napoleão Bonaparte, Júlio César. Só a gente... Pode. Exatamente, né? Henrique VIII, então, Guilherme também era estrela 5. Então, são batalhadores. Agora, vamos passar um pouquinho para o outro lado, né? Quando os reis negros foram tirados do Egito, e eles ficaram 300 anos governando o Egito, e eles eram os etíopes, e Tutmés I retomou a terra do Egito para os egípcios e expulsou todos eles. Quando expulsou, eles levaram para a África o sincretismo religioso egípcio. Criou-se o candomblé, Ísis, Iemanjá, Obatalá, Oxalá, Ptah, o grande criador.